curta sobre uma longa história, dela você vai tirar algum proveito. Aconteceu conosco e por certo já com você, ainda que de outro modo. Dá-se quer outro tempo e leve isso em conta, as coisas se multiplicavam mais devagar. Livros se faziam à mão, custoso era o acesso às letras limitadas de circulação. Valorosa ficava toda e qualquer palavra, bastava entrar na cabeça leitora, como um vírus recém lançado no mercado, e já ninguém mais podia prever seu tamanho, forma e reinado. Acordando, o escritor foi se lembrando do fato de que ele era um homem endividado. Vestiu as calças. Sou um homem endividado. Jogou a água no rosto. Sou um homem endividado. Olhou a despensa vazia. Sou um homem endividado. Acordando, a filha do escritor foi se lembrando do fato de que ela era filha de um homem endividado. Abriu a janela? Eu sou filha de um homem endividado. Jogou água no rosto? Eu sou filha de um homem endividado. Acenou para um estranho. Sou filha de um homem endividado. Acabou fiado, acabou fiado. Ai do céu, hoje vem seu aluguel. Que calendário doce é você, Josefina. O padeiro, vendo de longe o trapo de homem que trazia o homem, pôs o pano de prato também de trapo nos ombros. Acabou fiado, pão de graça aqui já não tem, não. Meu amigo, você fala comigo como se enxotasse um pão. Aqui, o calo na mão. Criança em casa chorando, trigo aumentou o preço, pão dormido você pensa que sobra? Aqui o calo na mão. Já viu já? Padeiro que não tem dinheiro pra comprar pão? No outro forno era tudo diferente. A vida melhorava. Até baixava o preço do pão, não baixava? E tchau, calo. Você vende pão. Eu vendo palavra. O senhor devia era de estar rico. Os seus ingredientes não têm custo. Já viu o preço do trigo, a quantas anda? Tanto vi que não comprei. Quem dera ser escritor. A palavra, uma vez escrita, fica lá. Pode ser lida para sempre. Em compensação, o pão vai para a barriga e no dia seguinte vira bosta. Com perdão do termo. Meu amigo, mas para escrever livro em quantidade é um tal de noites e noites, fazendo as cópias todas à mão. Escrever é tão braçal quanto fazer pão. Entalha na madeira, ué. Demora muito. Aquele pobre coitado do jornalista, você vê, leva tanto tempo entalhando as notícias que quando lança o jornal, o que era para ser novo já virou velho. Rapaz, é um desastrado aquele homem. Entalhou a ponta do dedo até outro dia mesmo. Eu comprei o jornal. Pedaço de unha no meio da charge, acredita? A notícia virou a unha. Triste, muito triste. A mulher só reclama. Homem, que mão. Homem, você trabalha com pedra é com pão. Fosse o Cristo que fazia o milagre da multiplicação. Aliás, por que Cristo não abriu uma padaria? Por que Cristo não abriu uma padaria? Por quê? Mas nesse ponto, a boca do padeiro segue se mexendo como um forno a lenha ambulante, incendiando reclamações que meu pai já não escuta. É que, de repente, letras em caixa alta se organizam na cabeça do escritor, formando uma grande ideia. Máquina de imprensa. Uma copiadora mecânica. Uma máquina.
Uma máquina capaz de copiar livros. A última invenção de Gutenberg. A famosa máquina de imprensa. O escritor tinha ouvido falar do fenômeno na sua última viagem até a capital. Corria assim, na boca pequena da grande cidade. Gutenberg criou um mecanismo para o livro se reproduzir. Gutenberg criou um mecanismo para o livro se reproduzir. Gutenberg criou um mecanismo para o livro se reproduzir. Reproduz. Mas como? Se nem moedas para o pão tinha. Acabou fiado. Pão de graça aqui já não tem, não. Tem uma proposta para te fazer. Ih, lá vem. Ouvi dizer de uma última invenção. Ouve bem, já não é mais só Cristo que multiplica. Invenções fantásticas circulam na capital. Ouve só, uma máquina que faz cópias. Cópias de livros de forma instantânea, como se fosse um carimbo, mas só que imenso. Como se fosse um carimbo, mas só que de livros inteiros. Será? As letras vêm soltas e você agrupa conforme o texto. Depois, basta passar a tinta, colocar a folha, puxar a prensa e lá está. Com ela, pode-se fazer até 100 exemplares por dia. Meus livros, você já sabe como vendem. O que me falta é dinheiro para comprar uma. Qual é a proposta? Pão, por um mês de graça. Só enquanto eu junto a quantia para a compra da máquina. E devolvo moedas com juros de 15% sobre cada pão. Estava estendida a mão do acordo. Pestanejou o padeiro. Veio à cabeça sua mulher. Os pretensiosos sempre vencem. E vendo nos olhos do escritor labaredas de pretensão, apertou a mão, selando com farinha o pacto. O escritor carrega consigo ideias. E também um pão de Josefina, que de fina nada tinha. Pai do céu, hoje vence o aluguel. Assim, sem nenhum bom dia. Apesar disso, como não amar? E também, justo por isso, como não amar? Sente uma bengala e frição do seu braço. Sumo-me endividado. Se lembra como quem acorda. E então, Bom dia, senhor Sputnik. o senhor sabe que dia é hoje? Por acaso suas dívidas estão no débito automático? Tenho uma excelente proposta para o senhor. Proposta não paga aluguel. Se proposta fosse dinheiro, eu estaria rico. O senhor já ouviu falar da nova invenção da capital? Normalmente, o Sr. Sputnik não se interessaria por isso. O Sr. Sputnik nunca se interessava por nada que não reluzisse. Já? Máquina de imprensa, uma copiadora de livros, é fantástica. Eu devia ter ouvido a falecida mamã. Sputnik, meu filhinho, se um artista algum dia lhe bater a porta, não abra! Artista chama desgraça! O senhor viu o senhor Sputnik como vendeu meu último romance? Não viu que no mês passado o Duque da cidade vizinha mandou virem 3 carruagens de ouro para buscar as cópias? E foram só 3 porque não tinha mais livro pronto. Senão tinha sido mais. 3 carruagens de ouro? Se tivessem mais exemplares, com certeza mais carruagens. Ah, sim? Ah, sim, senhor Sputnik. E aqui, uma estranha hipnose acontece com o Sr. Sputnik. Carruagens de ouro começam a voar pelo seu raciocínio. Bengala e ele todo se inclinam para o lado, como se recebesse o carinho da velha mãe morta. 57 vai 9 mais...
Veja só que proposta. Cada livro meu vendido, o senhor terá direito a 30%. 30%. 30%. Dentro de um mês, vamos dizer, as carruagens de ouro, elas vão sair daqui carregadas do meu novo romance. Uma delas vai levar o senhor. Sim, Sputnik. O senhor vai junto. Eu vou junto. Encontrar o conde, Conde. ajudar nas vendas, receber em mãos sua parte no negócio. Um mês e nem um dia mais. Também será preciso um pequeno empréstimo para comprar a marca. O escritor retoma o passo, carregando consigo ideias, o bolo de Josefina e o saco de moedas guardado no bolso. Como sabia seduzir com as palavras, para cada pessoa sabia escolher a ficção mais adequada. Assim acreditava o escritor. Um pouco tolo, é verdade. Muito perspicaz, o escritor. Segundo a ingênua teoria do escritor, o homem ambiciona apenas um único degrau acima do seu, nunca vários. Sputnik tem dinheiro, mas não tem títulos. As carruagens de ouro são como sobrenomes que ele nunca teve. Já o padeiro não tem dinheiro, não tem títulos, e tudo que ele quer é produzir mais pão com menos calos. Sempre um degrauzinho acima, nunca vários. Na porta de casa, sob o sol, com o rosto pingando de mau humor, o fisco. Fisco, fisco! Perdão. Quase infelicídio, tanto esperar. Se a sua filha me tivesse aberto a porta, pelo menos eu tinha esperado na sombra. Se eu tivesse uma, ela com certeza teria aberto. Se tivesse uma sombra ou uma filha. Tanto faz. Todo mundo sabe que o senhor tem uma filha e que guarda ela como se fosse sua sombra. Inventam muita coisa sobre mim. Guarda, sim, senhor, e as 7 chaves. Se por causa de sua beleza ou feiura, isso é o que ninguém sabe, mas... se é verdade que ela puxou a falecida mamãe... Aqui está o livro de assinaturas. Nenhuma venda no último mês? Infelizmente, não. Como pode? No meu caderno mensal constam 52 assinaturas pelo último romance, todas elas encomendadas por conde. Atenção, condes e não conges. O fisco determina receber os seus 30% de imposto sobre cada uma. 30%? E quem contestar vai pra forca. Chegará o momento em que a ameaça de forca viverá nos escombros imaginários de cada autor? Será que todo artista carregará dentro de si um rei regulador? Onde está o pagamento? O senhor já ouviu falar da nova invenção da capital? Capital, exatamente. Onde está o pagamento? Máquina de Gutenberg. Credo, Cruz, te diz que eu juro. Nem padre de festa junina prova isso. Imagino, com ela, qualquer pessoa pode portar sua própria Bíblia. Já não é mais preciso vestuário de festa junina para ter uma. Pagamento, o senhor vai ser mandado pra forca. Estou em vias de ter uma copiadora toda minha, seu fisco. Basta que me poupe nesse mês. E no mês seguinte receberá não só a quantia do imposto, como o imposto gordo por ter me poupado. O senhor está tentando me subornar. Minha nossa, que charme é sua filha. E foi o que você disse. Em um mês eu volto e será fisco ou forca. E tenho dito, minha nossa, ui. Bravo, papai. Você abriu a porta do quarto. OBS número 1. A única pessoa que ainda acreditava que eu vivia escondida do mundo era papai. Todo mundo sabia que eu fingia estar no quarto com o intuito de papai não tivesse uma síncope nervosa. Josefina, responda, papai. Por acaso você abriu a porta do quarto? Nunca. O homem dentre os bichos é o mais perigoso. Eu tenho as suas palavras cravadas na memória, papai. Qualquer dia você compreende os motivos do papai.
OBS número 2. Dei um beliscão na bochecha do velho e fui pro quarto. A noite seria longa. Primeiro eu receberia o padeiro, depois Sputnik e por último o Fisco. Padeiro e Sputnik já eram de casa, o Fisco não. Foi pela primeira vez durante a sua visita que eu saí meio rosto pela fresta da porta e dei uma piscadela. Ele fez leitura labial. Esteja no meu quarto, às 3 da manhã, eu disse, e com isso considere o imposto pago. Deixe. Papai se considera muito esperto em negociar as suas dívidas. Ele não sabe que esperteza não negocia dívida. O que negocia dívida é prazer. O ego do homem torna ele cego. Muitas vezes eu não pensei em jogar tudo na cara de papai? Que quem mantinha aquela casa era eu! Que quem pagava aquelas dívidas era eu! Mas deixe. Do padeiro eu até gostava. A mão dele tinha cheiro de farinha. Boa noite, minha pequena. Do Sputnik eu tinha certa repulsa, mas eu logo entendi que ele já não queria mais os prazeres sexuais. Só encostar o seu rosto no meu colo e entortar o corpo e a bengala como se recebesse o carinho da velha mãe morta. Boa noite, princesa. O Fisco recolheu o que lhe era de direito e partiu sem boas noites. Sim, boa noite. Da próxima vez eu deixo o padeiro por último. Pensei. Como quem separa no prato de comida a parte mais gostosa, para que essa seja a palavra final. No tempo em que livro em PDF pra baixar não havia, as palavras estavam cheias de contradição. Mas ao falar de outro tempo também estamos falando desse. E vendo que as coisas foram de um modo tal, é que podemos ver que hoje já não são. Pecado livre! Naquela tarde, a sala estava quieta e vazia. Os móveis, alguns penhorados para ajudar na soma da quantia, outros afastados para os cantos, como irmãos mais velhos abrindo espaço para o recém-nascido. A copiadora chegaria a qualquer momento. Pecado livre! Vem ver, Josefina. Vem ver. Posso? Venha. Uau! Não é lindo? Parece uma máquina de fiar. Costura outro tipo de trama. Que cafonice, papai. A emoção. Eu sei. Pensa só. Eu invento um personagem e no mesmo dia eu tenho 100 dele. E o romance novo? Está pronto. Pronto? Sim. Com aquele final? Você leu? Você leu? Isso não é direito, Josefina. Você sabe. O não é papai direito, sem Josefina. papamento. Ó, o senhor me ensina a ler, a escrever, deixa seus manuscritos soltos em cima da mesa, o que eu faço aqui então? O final não te agrada. Sou estranho, parece que falta alguma coisa. Coisa. Deixa, é bobagem. Vamos imprimir a primeira página.
Pai e filha no facinho, pão e folha regam a noite. O cheiro de tinta já nem se sabe se vinha das palavras queimando largada na multiplicação ou das taças de vinho se esvaziando em meio à comemoração. Pai e filha no facinho, pão e folha regam a noite. O cheiro de tinta forte já nem se sabe se vinha das palavras queimando largada na multiplicação ou das taças de vinho se esvaziando em meio à comemoração. Pai e filha no facinho, regam a noite. Ó, tudo bem assim? o cheiro de tinta forte já nem se sabe se vinha das palavras queimando largada Desculpa, senhor. na multiplicação. Então, mais uma. Quem mais? Das taças de vinho se esvaziando em meio à comemoração. Tá acabando. Mais um. Alguém? Pai e filha no facinho, pão e folha regam a noite. O cheiro de tinta forte já nem se sabe se vinha das palavras queimando largada na multiplicação ou das taças de vinho se esvaziando em meio à comemoração. Josefina se retira pra dormir, abraçado com a máquina o escritor pega no sono como se ela pudesse fugir. Papai e seu bichinho de pelúcia novo. Dormiu abraçado à copiadora em meio às páginas do romance. E o que vai se passar agora, o escritor jurará até o fim que realmente se passou. Mas eu sei como são capazes de delirar as mentes que descansam. É nos piores pesadelos que as coisas mostram seus dentes. Purezinho de palavras eu faço. Bem gostoso. Quer purezinho de palavra? Quer? Eu faço. Purê bom. Não precisa mastigar. Carne moidinha. Quer purê? Quer?
Que purê de palavra que eu faço? Sabia que também sei triturar papel? Um romance original. Que delícia. Picadinho. Picadinho de palavras. Que personagem gostoso. Comer, moer, cuspir. Comer, moer, cuspir. Mas esse personagem aqui tá tão roliço. Mas pensa bem. Já não é mais a sua mão que faz a letra. Um único personagem não será mais único. Certeza que quer cópias e mais cópias sem limite. E quantas pessoas no mundo vão poder comprar livros iguais? Exatamente iguais! As mesmas palavras, os mesmos personagens, o mesmo enredo, tudo igualzinho! Tendo vendido e refeito. Vendido e refeito! Tendo em vista o original. Acha que o que eu faço é multiplicar ou dividir? No fim das contas. Perguntava a máquina fazendo nheque, nheque. Nheque, nheque. Feito cama de mola proibida. Desquebrar a copiadora. Empunhou o martelo, Não fosse Josefina, de súbito acordando. interrompendo no ar aquele gesto insano. Não fosse Josefina. Não fosse Josefina, por um pesadelo tolo, a máquina tinha se destruído. Pesadelo tolo. Sonho vívido. Delírio. É preciso que o escritor se lembre da promessa ao padeiro, do Sputnik, do fisco que cedo ou tarde voltaria e principalmente da sua filha, Josefina. Passado o pesadelo, tudo se resolve bem. Dívidas milagrosamente quitadas na perfeição inverossímil das ficções. Pães pagos com juros ao padeiro. Carruagens de ouro levam ao delírio o senhor Sputnik. O velho proprietário mancou. Um sem fim de encomendas, encomendas, encomendas do mais novo romance chamado Aversão. Sensação na cidade. Sensação nas cidades vizinhas. Até países o romance atravessa. Dívidas pagas, promessas cumpridas, novas encomendas a todo vapor. Aversão já é o número 1 na lista dos mais vendidos. A crítica no Jornal do Vilarejo detona o romance. Diz a manchete. Aversão causa aversão. Aversão causa aversão. Se receber uma crítica boa no jornal é coisa que todo escritor deseja, receber uma crítica ruim no jornal é coisa que todo escritor deseja em dobro. Porque assim os livros também vendem em dobro. Mesmo com sucesso, Josefina continua virando noites, acariciando dívidas e mais dívidas em formato de homens. Boa noite, minha pequena. Cada um de meus clientes veio enxergar o romance de papai de um jeito muito particular. O romance do seu pai? Gostei. Gostei bem. Ontem deu uma brechinha um tempo, aí acabei de ler. Mas só que deu tristeza, né? Nunca imaginei O quê? que ela ia se jogar da ponte no final. Ela quem? Ué, a velha camponesa. Ah! Ela pensa em se jogar, mas desiste. Foi a impressão que eu tive. Ela pensa em
se jogar, desiste, mas depois ela acaba se jogando. Leu com atenção, meu benzinho. Chamando de burro? O livro diz, respirou fundo e foi adiante. Ou seja, seguiu andando pela estrada. Não, como assim? Respirou fundo e foi adiante. Ou seja, a pessoa está de frente para a água, na beira da ponte. A pessoa respira fundo e vai adiante. Ou seja... O padeiro tinha as mãos calejadas, como as da velha camponesa. Para ele estar numa ponte e seguir adiante, só poderia querer dizer se matar. Boa noite, princesa. Tá pago, filha. Fica por lá. Você viu? Não é um sucesso o novo romance de papai? E temos. Aversão causa aversão. O jornal detonou. O jornal está a serviço do rei. A crítica diz que o desfecho da velha camponesa soa ingênuo, pueril, inverossímil, quase como um deus ex-magna. O que caminhar sem rumo pela estrada seria ingênuo, pueril, inverossímil? Talvez se refira ao que acontece depois. O quê? Quando a mão misteriosa puxa ela até as nuvens. A aparição milagrosa de Nossa Senhora. Não, isso não passa de um delírio da velha camponesa. Delírio? Nunca. Eu tô falando da mão misteriosa. Que mão misteriosa? O Tinique tinha passado batido pela parte da mão misteriosa. Pra ele, se a palavra mão não estiver acompanhada da palavra moeda, ela nem sequer é lida. Fisco! É o senhor. Eu vim receber os impostos do mês. Ô, seu Fisco, eu fiquei inculcado com uma parte do romance que fala da mão misteriosa. Eu não vim aqui para conversar sobre romance, meu querido. Eu vim aqui para receber os impostos. Tu deixa de ser ignorante que eu sempre paguei meus impostos em dia. Eu tô inculcado com essa parte. É porque faltou o senhor referência bibliográfica. O senhor leu... O fato é que divergências começaram a pipocar no povoado acerca do desfecho da velha camponesa. Olha só, tu presta atenção que eu tô vendo. Não, mamãe, você... Honestamente, a gente poderia pelo menos discordar em português. Se você acha que a ponte é uma metáfora, nem precisa falar comigo. Se você acha que tudo não passou de um delírio, por favor, me excluir. Boneca da velha camponesa, 1 é 5, 3 é 10. Delira quem diz que o delírio é delírio. Boneca da velha camponesa, 1 é 5, 3 é 10. Seja inteligente você também, acredite na morte da velha camponesa. Não se deixa enganar, a verdade é que ela tentou se matar. Se você acha alguma coisa, fica muito difícil achar qualquer coisa. Bolão da velha camponesa, bolão da velha camponesa. Fotografia original da torcida original da velha camponesa. Se você acha que a ponte é uma metáfora, nem precisa falar comigo. Não se deixe enganar, a verdade é que ela tentou se matar. Delira quem diz que o delírio é delírio. Honestamente, a gente poderia pelo menos discordar em outra língua. Ia falar, é que vai coisa que tipo, Sim. cara, tipo, cara. Olha só. Não, você é outra que tipo, cara. Um pequeno corte nessa pele chamada peça. Até aqui aconteceu uma história, até aqui uma história aconteceu. E agora? O que é que vocês acham que vai acontecer? Antigamente, dizia-se que o sangue dos reis e das rainhas não era vermelho como o de qualquer pessoa comum, mas sim azul. Era
Era preciso que o povo acreditasse nisso, que o sangue da família real era divino e, portanto, azul. Corte! Um pequeno corte na pele de uma princesa seria o bastante para provar o contrário. Mas quem teria coragem de provocar esse corte sem colocar a própria vida em risco? Pensa junto comigo, você. Será que não existia uma criança atentada no reino que corresse de um lado para o outro, batesse a cabeça, ralasse o joelho? Eu mesmo, se eu estivesse lá, eu teria roubado a calcinha de uma rainha menstruada só para poder fazer piada. Quando o povo começou a se revoltar contra o autoritarismo, depois de mortos e depostos, os reis tinham as suas cabeças penduradas e expostas em praça pública. Isso não por crueldade, mas para que todos pudessem ver e ver com os próprios olhos que era vermelho o sangue da família real. É vermelho o sangue real! É vermelho o sangue real! Mas e hoje? E agora? Aonde foi parar essa realeza? Que azul é esse que verifica se uma pessoa é real? Aonde foi parar a ficção desse azul? Será que migrou para o azul de um olho ambulante que, desprendido de corpo, anda em vigília constante? Será que migrou para o azul de um olho ambulante que, desprendido de corpo, anda em pay-per-view constante? Será que migrou para o azul de um olho ambulante que, desprendido de corpo, anda em vigília? Será que migrou para o azul de um olho ambulante que, desprendido de corpo, anda em pay-per-view? Será que migrou para o azul de um olho ambulante que, desprendido de corpo, anda em pay-per-view? Será que migrou para o azul? Corte! Um pequeno corte na arrecadação de impostos de um vilarejo é o bastante para que um rei entre nessa história. É o rei! E quem discordar disso será mandado para a forca imediatamente. Vossa Majestade, dou início à prestação de contas. O rei declara iniciada a prestação de contas. Arrecadação de impostos sobre pães. A arrecadação de impostos sobre pães. Arrecadação de impostos sobre colheita. A arrecadação de impostos sobre colheita. E arrecadação de impostos sobre livros. A arrecadação de impostos sobre os livros queda de mais de 50% em todas as arrecadações, exceto nos livros, ao que tudo indica. Exato, exceto dos livros, ao que tudo indica. Das duas, uma, o rei deduz. Ou o senhor fisco está relapso na sua fiscalização, ou alguém está molhando a sua mão. Em qualquer um dos casos, a forca lhe aguarda. Vossa Majestade, eu imploro, antes permita que eu conte tudo o que está se passando no vilarejo do escritor. Seja breve. A peste domina a cidade. Peste? Que peste? A peste da discordância. Qual a origem? A versão. O livro? Esse. O que livro tem a ver com a peste? O que a peste tem a ver com o livro? É o seguinte, seu rei. Fale rápido e não gagueje. Peste da discordância. O cenário que vimos, Vossa Majestade, foi assustador. As praças estão lotadas de pessoas brigando. Uns acusando os outros de não compreender o livro. Uns chamando os outros de ignorantes. Na praça principal, Vossa Majestade, foram feitas marcações no chão para dividir o povo entre os que acreditam na morte da velha camponesa e os que não acreditam. Há ainda divergências dentro das divergências, como subdivisões infinitas de discordância. Presenciamos, inclusive, o caso de um homem que discordava dele mesmo. Daqui a pouco até os animais vão discordar, Majestade. É a peste da discordância. Todos estão vermelhos de ira e gastam sem parar suas salivas. Já não lhes importa a fome, já não lhes importa o frio, querem apenas ter razão. Perdoe o áudio longo, Vossa Majestade. O assunto assim exige. E o escritor
A situação se estende já há mais de uma semana, Majestade. Diariamente, 24 horas ininterruptas de bateção de boca. Ninguém come. Ninguém dorme. Ninguém se lava. Todos se queixam de dores no maxilar. E mesmo assim, não param, não param, não param, não. Oportunistas instauraram barracas de massagem de maxilar para se reinventarem em meio à crise, mas não duraram nem um dia. Acabavam discordando de seus clientes. Tragam o escritor imediatamente. Eu não consegui chegar até ele, Majestade. Há uma multidão em torno da sua casa. Eu pedi para passar, mas discordaram de mim. Ficou aquele negócio. Como? Pedir passagem não é uma questão de opinião. Se todo mundo passar a ser fiscal de todo mundo, quem que vai ser da minha profissão? Calma, senhor Eu não bispo. posso, isso não posso. Isso parece que nós somos fiscal dentro do fiscal para fiscalizar minha fiscalização. Cuidado, está doente. Irei eu mesmo até o escritor. Acione a escolta, preparem os cavalos, tirem o pó da carruagem, coloquem coxinha pra viagem, coloquem o cule com vinho lá, botem o pó na carruagem. Não é assim que fazem os reis? Bora! Vamos pro Flamengo! Vamos subir no 13! 1, 2, 3! Uma marca de 20 É o rei! Quem discordar disso será mandado para a forca imediatamente. A praça para. Silêncio absoluto. Mas não era mudez de paz. Era mudez de medo. Todos olham para o escritor parado na janela. Autor do romance A Versão. O senhor responde por este livro, correto? Eu? Sim, respondo. Precisa fazer um pronunciamento imediatamente e dizer de forma explícita e bem explicada qual é o desfecho da velha camponesa. Se não, será mandado para a forca. Vossa Majestade leu o romance? Mentira, o rei não leu nada. Ele pediu foi um resumão pro fisco. Lê! Se me permite a pergunta, na sua visão, qual seria a compreensão correta? Na minha visão, A compreensão correta é a minha. Posso começar com o pronunciamento? O quanto antes. Estimados leitores, declaro que a velha camponesa tem o desfecho que merece. Obrigado. Isso por acaso é um deboche? Nunca, Vossa Majestade, apenas desejo estar de acordo com o rei. Quais palavras exatamente Vossa Majestade quer que eu diga? Defina, diante do povo, de forma explícita e bem explicada, qual é o desfecho da velha camponesa. E se for diferente da opinião real? No fim, ela morre. Assim é. Estimados leitores, declaro que o desfecho da velha camponesa é a morte. De que forma ela morre, Majestade? Se lança da fonte. Declaro que a velha camponesa morre se lançando da ponte. Queremos saber a verdade. No que pensava o escritor quando usou as palavras que usou? Porque eu disse esse negócio que ele falou que era depois O dela. senhor diz a verdade ou se alinha a minha opinião para tentar se safar da forca
as duas coisas ao mesmo tempo. Como pode? Sua Majestade, estamos numa era de mudanças. E no mesmo dia em que descobri que a Terra não tem em cima nem embaixo, está solta e gira no espaço, chegou em minha casa a prensa móvel. Nela, os tipos, as letras estão soltas e se recombinam livremente. São como carimbos avulsos. As palavras, assim como os astros no céu, já não são mais como antigamente, fixas no papel. As palavras, assim como os astros no céu, já não são mais como antigamente. As palavras, assim como os astros no céu, já não são mais fixas no papel. Se existe em cima ou embaixo da terra, o Senhor vai descobrir isso quando for amarrado pelo pescoço e não pelos pés. Preparem a forca já! Desacato a autoridade, incentivo a balbúrdia, a vadiagem. Ih, ele tá nervoso, perdeu seus 100 anos de sigilo. Preparem a forca já! Não é assim que fazem os reis? Desacato a autoridade, incentivo a balbúrdia, vadiagem. Tô nervoso! Acabaram com 100 anos de sigilo! Desacato a autoridade, incentivo a balbúrdia, vadiagem. Bora, forca já! Desacato a autoridade, incentivo a balbúrdia, vadiagem. Bora, forca já! Eu imploro que revogue o decreto! A culpa não é do escritor, e sim da copiadora. Permita-me o breve relato. Prossiga. A acusada de não compreender o livro, decidi reler mais uma vez. Majestade, ao terminar minha leitura, eu percebi pequenas mudanças no texto que alteravam completamente o sentido da história. A explicação é simples. Quando Sputnik esteve lá em casa, carregava consigo seu exemplar do livro. Apoiou ela sobre a mesa e, quando foi embora, levou por engano o meu exemplar, deixando o dele lá em casa por sua vez. Vossa Majestade, ao reler, percebi pequenas mudanças na impressão que alteravam completamente o sentido da história. As impressões são diferentes, porque de fato são diferentes as impressões. São pequenas mudanças que mudam tudo. A senhorita tem provas além de convicções? Cada cidadão, por favor, comparecer com a sua versão na recepção. A velha camponesa para no meio da ponte. A velha camponesa para na meia ponta. Ela camponesa para de meia na ponte. Nos seus olhos, suor, lágrima e riso se confundem, formando uma água única. Nos seus olhos, suor, lágrima e rito se confundem, formando uma água única. Nos seus olhos, suor, lágrima e rio se confundem, formando uma água única.
Lembra do gosto das frutas mais saborosas. Lembra do gás com as frutas mais saborosas. Respira fundo e se amansa adiante. Respira fundo e se lança adiante. Parece uma ação intencional. Um erro da máquina, mas não de papai. De papai nunca. Vossa Majestade, essa falha está fazendo muito sentido para ser uma falha. É evidente que tudo foi minuciosamente planejado e digo mais, planejado para gerar balbúrdia. Admite o crime? O título diz aversão. Está implícito que cada exemplar pode ter uma. Será mandado para a boca imediatamente. No futuro, só uma versão de sua história será contada. A de um rei tirano. Podemos voltar ao assunto principal? O escritor causou um rompimento entre famílias. Calúnias, injúrias. De fato, já não há mais Natal sem briga. Nunca houve. Já houve. Nunca houve. Por causa do escritor, eu e Titi estamos brigados. Minha cabeça por isso, que mulher indigesta. Vossa Majestade, papai já não mede as suas palavras e está descompensado. Estou? Estávamos muito pobres quando penhoramos tudo para a compra da copiadora. É verdade, eu testemunho. Nem pro pão tinha. Mal a máquina chegou e papai passou a ter delírios. Purezinho. Purezinho de palavra. Eu faço. Bem gostoso. Quer purezinho de palavra, quer? Papai achava que a máquina queria matar o original. E de fato a máquina matou. Não triturando o original como imaginava, mas transformando todos os exemplares em originais ao mesmo tempo. Como acreditar em quem usa do corpo para pagar dívida? Ah, Vossa Majestade quer que eu me defenda? Mais da metade dos casamentos desse vilarejo vem abaixo. Ah, já foram. E por culpa do seu pai. Casamentos desafortunados que esperavam só uma desculpa tola para ganhar um filho. Ordem no tribunal! Vamos voltar ao assunto principal. Gerar discórdia nunca foi a minha intenção. Escritor, o senhor poderia afirmar, então, que existe uma versão original que deu origem às outras versões? Existe, Vossa Majestade. E nesta versão, na original, qual era o desfecho da velha camponesa? Na versão original, nem sequer havia velha camponesa. Como pode? Inseri a personagem depois. Com o intuito evidente de causar a peste. A peste da discordância. Nunca. Justifique-se. Minha filha não gostava do primeiro desfecho. Ai, não sei, parece que falta alguma coisa. Dizia ela. Que coisa? Perguntava eu. Deixe, dizia ela. Por conta disso, resolvi mudar. Uma mulher dando pitaco, como pode? Vamos voltar ao assunto principal. Eu Vossa Majestade, olha os exemplares aí com suas próprias mãos. Olhar com as mãos? Fica evidente que a ação foi minuciosamente arquitetada. Não é possível olhar com as mãos. Solicito que o senhor não leve minha solicitação ao pé da letra. Qual pede com letra? Alguém quer trocar de versão pra mim? É muito triste. Para na ponte e se lança. Se alguém quiser trocar de versão, que se apresente imediatamente. Ai, não, essa daqui é boa. A Cecília é minha mata. A minha é imprópria. Para de meia na ponte. A camponesa está nua. Quem disse que está nua? Não, você não descreve o restante das vestes. Fica implícito que caminha pelada somente. Está nua ou não, escritor? Nua somente das partes em que não está vestida. Ainda debocha aí. Até que o senhor nos faz rir. Já pensou em seguir carreira como bobo da corte? Isso livraria papai da forca? O cargo tá vago. Caso ele se retrate publicamente, eu posso avaliar. Pode avaliar. Retratar publicamente? Admito o crime. Diga qual versão deve ser considerada como verdadeira. Vossa Majestade, não houve crime algum. Tudo é muito novo. Não estamos acostumados com a precisão indefinida das máquinas. Corte! Um pequeno corte. Não parece bonito que a palavra público diga respeito tanto a um conjunto de pessoas que assiste a uma peça, quanto tudo aquilo que é de bem comum? Toda praça pública tem uma poeira irreverente que atravessa os séculos, uma poeira misteriosa que entra no ouvido da gente, gente de sangue vermelho, gente de sangue azul, uma poeira pública que
que é danada para dar cambalhotas na história do mundo. Tragam a copiadora imediatamente, ordena o rei. Vossa Majestade, dou início à prestação de contas literária. Matriz de número 1. A velha camponesa para em meio à ponte. Blá, 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 respira fundo e se amansa adiante. Desfecho número 1, a velha camponesa se amansa adiante. Matriz de número 2. A velha camponesa para na meia ponta. Blá, blá, blá. Respira fundo e se dança adiante. Desfecho número 1, a velha camponesa se dança adiante. Matriz de número 3. A velha camponesa para em meio à pompa. Blá, blá, blá. Respira fundo e se dança adiante. Desfecho número 3, a velha camponesa se cansa adiante. Vossa Majestade, permita ratificar, se lança adiante. Exato, o que foi que eu disse? Se cansa adiante. E como é? Se lança. Se cansa. 1 minuto! Escritor, a velha camponesa se cansa ou se lança? Fica a seu critério. O senhor não é o autor do livro? Sou o autor, não o leitor. Um L11! Um L11! Um L11! Seu rei, se me permite. Além de tudo, as pessoas têm andado um pouco míopes dos ouvidos. O L11. Seria essa a pergunta. Exato. Vossa Majestade, com todo respeito. A mim pareceria mais um P. Um P? Um P? Sim, definitivamente. Trata-se de um P. Se pança adiante. Se pança adiante. A velha camponesa se pança adiante. A velha camponesa se pança adiante. E aqui, a aparente falta de sentido da frase pança adiante abre espaço para muitos sentidos. Então, por algum misterioso empenho da natureza humana, toda a gente começa a gritar: Pança adiante! Erguem suas roupas e, mostrando o umbigo, gritam sempre: Pança adiante! O motim se forma, mas não porque as causas sejam idênticas.
É porque alguma coisa naquele som agrupa. E de repente, como quem raspa pedra na pedra para ter fogo, o padeiro junta a palavra com sentido. Minha pança está vazia e o trigo anda caro, mas o rei ainda quer pôr imposto lá no alto. Pança adiante, pança adiante, pança adiante, pança adiante. Uma grávida em meio a gente também pensa em sua pança. Minha pança tem uma filha, mas não quero que ela venha pra tão cedo ficar velha e morrer de trabalhar. Pança adiante, pança adiante, pança adiante, pança adiante. Veio ainda um terceiro pra reclamar sua condição. Minha pança tem um resto, com o resto que restou. Na minha casa sequer tenho um pinico pro cocô. Pança adiante, pança adiante, pança adiante, pança adiante. A história acaba aqui, ou aqui ela começa. No futuro se bifurca em inúmeras versões. Eleger uma só delas não é tarefa que nos cabe. Pança adiante, pança adiante, pança adiante, pança adiante. O desfecho pra essa história, imagina o leitor. O desfecho é o avesso do fecho. Que se abram, fins possíveis para a luta. Vez no maior dos reis, cai por uma letra só.